E aí, pessoal? Bem-vindos a essa nossa desconstrução do capítulo de abertura de Filhos de Chocadeiras. Olha, a gente vai explorar hoje a construção de mundo e a atmosfera incrivelmente densa que o autor já joga no nosso colo logo nas primeiras páginas. O nosso foco aqui é ler as entrelinhas, sabe? Prestar atenção nas escolhas de palavras e naquela tensão psicológica constante que transforma o que seria só a chegada a um orfanato num evento assim profundamente perturbador. É fascinante ver como o ambiente, os personagens e os mínimos detalhes se amarram para criar essa narrativa de opressão e perda de identidade. E tudo isso, literalmente, no instante em que a história começa. Aqui vocês terão comida, abrigo, regras e silêncio. Cada um tem seu lugar. E cada um deve saber qual é. Pesado, né? A gente entra assim de supetão. Não tem nenhum preâmbulo burocrático, não tem discurso caloroso de acolhimento. Com essas exatas palavras, a narrativa pega a gente pelo braço junto com as crianças e arremessa direto para dentro da realidade implacável da instituição. A diretora Lenora não está ali para oferecer conforto. Na verdade, ela está dando um aviso. E essa declaração gélida é a base de tudo que a gente vai explorar hoje. É a imposição imediata da ordem em cima do caos emocional daquelas crianças. Bom, vamos mergulhar direto nisso e olhar para o primeiro limite, tanto físico quanto temático, dessa jornada. Acontece bem no momento em que o Carlos, nosso protagonista, chega ao destino final. Ele não faz a menor ideia de onde está ou qual é o nome do lugar. E nota isso, a primeira coisa que a narrativa mostra não é o prédio em si, mas as barreiras dele. Muros imponentes, um monte de janelas e um portão cinza. E tem um detalhe na descrição que é de arrepiar. O portão se abre com um rangido comprido, como se estivesse gritando de dor. Ou seja, logo de cara, o ambiente físico já espelha o trauma emocional de quem está sendo obrigado a atravessar aquela entrada. E aqui a narrativa constrói uma justaposição sensorial que é brutal. Pensa comigo. De um lado, a gente tem o passado inocente do Carlos, que é ancorado naquela memória super reconfortante de uma casa com árvores familiares e, o mais importante de tudo, o cheiro da mãe dele. Do outro lado, a nova realidade, hostil e crua. Aquele cinza opressor, o grito metálico do portão e o cheiro. Aquele cheiro de comida fria misturado com desinfetante. É a colisão perfeita, sabe? O calor orgânico da família batendo de frente com a frieza estéril, química e calculada da instituição. A infância sendo substituída por um padrão de fábrica. E o pior de tudo é que o Carlos não está sozinho nessa. A narrativa vai revelando, bem devagar, a fragilidade extrema das outras 10 crianças que estão descendo daquele ônibus velho junto com ele. Cada mínimo detalhe aqui grita vulnerabilidade. Os passos são lentos, hesitantes, os olhos estão completamente aterrorizados, vidrados no chão, como se eles esperassem que um buraco fosse abrir e engolir todo mundo a qualquer momento. Ninguém tem uma mala decente, são só mochilas rasgadas, sacolas de pano improvisadas, e para dar aquele nó na garganta, as crianças estão agarradas com toda a força aos seus últimos pedaços de afeto, bonecos sujos e bichinhos de pelúcia com um olho só. É a materialização pura de uma infância fraturada e abandonada. E essa vulnerabilidade crua é o que conduz a gente para a segunda grande fase dessa história. Depois de passarem fisicamente pelo portão, vem o choque com a autoridade adulta. Uma figura que não está nem aí para o choro baixinho daquelas crianças. Ela não oferece colo, ela oferece um manual de conduta não escrito. É o choque de um mundo infantil que acabou de ser estilhaçado contra a rigidez absoluta de um mundo adulto institucionalizado. Isso traz a gente para um detalhe que chega a ser cruel. O nome do lugar. Lar Vista Alegre. Sério, parece um nome comercial, algo ironicamente ensolarado, feito sob medida para parecer super acolhedor para quem está do lado de fora dos muros. Mas para quem cruza aquele portão, o nome soa quase como um deboche. Não é lar, não tem vista nenhuma e com certeza não tem alegria. E essa ironia trágica não é acidente, tá? Ela serve para elevar o suspense ali no fundo, escancarando o nível de desumanização que o lugar esconde debaixo de uma máscara de caridade. Como a gente pode ver, isso ilustra de um jeito brilhante o contraste absurdo da cena. De um ladinho, as crianças tremendo, apavoradas, segurando os brinquedos quebrados delas. Do outro lado, a diretora Lenora. E a descrição física dela é fantástica. Roupas escuras, o cabelo preso num coque tão apertado e rígido que o negócio simplesmente não se move, nem com o vento forte. Ela abre os braços de um jeito automático, sem um pingo de sorriso, que é basicamente o oposto de um abraço de mãe. Ela é literalmente uma extensão viva daqueles muros e do portão de ferro, impenetrável, inabalável e friamente funcional. Bom, logo depois desse primeiro contato tenso, a marcha muda. O ritmo da narrativa acelera.
As crianças começam a seguir a diretora feito filhotinhos assustados por uns corredores compridos. Azulejos pálidos, passos ecoando rápido. Clec, clec, clec. O texto ganha uma cadência de processo clínico super burocrático mesmo. E o destino dessa marcha? A lavanderia, onde o verdadeiro rito de passagem para a despersonalização vai de fato começar. Então, o ponto central aqui é reparar em como a narrativa descreve esse sistema meticuloso de apagamento. É uma linha de montagem de controle que rola em 3 etapas rapidinhas, tocadas por uma funcionária de avental sujo. Primeiro, colocar todas as roupas e brinquedos dentro de umas caixas plásticas frias. A desculpa deles é a higiene, tipo, tudo vai ser lavado ou jogado fora. Mas a função real é a segunda etapa, cortar e destruir qualquer conexão física ou emocional com a identidade e a história que aquelas crianças tinham. E, claro, a terceira etapa, que é preencher esse vácuo forçado com a identidade da própria instituição, entregando o uniforme. E aqui a gente precisa desacelerar um pouco, porque a tragédia individual do Carlos aperta o coração. Enquanto uma menina tem a boneca arrancada das mãos pela funcionária, o Carlos ainda está segurando o último tesouro dele, um boneco de pano simples, sem perna, e o coração do boneco é só um botão vermelho. O texto mostra que o Carlos hesita, dá para sentir a luta interna dele naqueles segundos, mas ele acaba soltando o boneco nas caixas. E por que ele faz isso? A narrativa diz que ele tinha aprendido que não era bom desobedecer. Essa submissão que já veio engatilhada na mente dele é devastadora. Mostra que o espírito dele já estava sendo massacrado bem antes de chegar perto daquelas caixas de plástico. Já sem as âncoras emocionais deles, as crianças recebem as novas roupas. E olha os detalhes. Tudo branco e cinza. Zero cor, zero vida. São peças super simples e, o pior, de tamanho único. Sabe, o tamanho único é a essência de apagar quem você é. A mensagem clara é que a criança tem que se moldar à instituição, e jamais o contrário. O Carlos coloca aquela roupa feita de um tecido áspero, que arranha a pele, larga demais para o corpinho dele. Ali ele perde visualmente qualquer traço de quem ele era. E é aí que ele recebe a ordem de atravessar o corredor até a porta dos fundos. Vamos avançar e dizer como essa tensão se constrói e explode no grande clímax psicológico do capítulo. O Carlos passa pela porta e sai num parque aberto. E um detalhe que não pode passar batido, a luz do sol é descrita como um sol pálido. Quer dizer, mesmo do lado de fora, a atmosfera continua completamente desbotada. O lugar tem coisas de criança, né? Árvores altas, um escorregador, uma quadra, elementos normais. Mas o que está esperando pelo Carlos nesse parque é de gelar a espinha. O impacto visual que atinge ele é traduzido numa escala esmagadora. Dezenas, talvez centenas de outras crianças. Essa quantidade absurda multiplica instantaneamente aquela sensação de claustrofobia. O Carlos não está só pisando numa casa nova. Ele está sendo literalmente engolido por um oceano de crianças de uniforme igual, sentindo o peso invisível de toda aquela gente amontoada naquele espaço fechado, debaixo daquele sol sem graça. E aí, gente, acontece uma coisa bizarra, uma coreografia perfeitamente ensaiada que desafia completamente a natureza barulhenta de qualquer criança. No meio daquele mar de gente, o que mais perturba é a sincronia perfeita. Do nada, absolutamente todas as crianças param o que estão fazendo. Simplesmente congelam. Todos os olhos viram como se fossem um único organismo gigante para olhar os novatos. O peso daqueles olhares sobre o Carlos é tão forte que é quase físico. Mas o silêncio é ensurdecedor. Ninguém grita, ninguém acena. Esse silêncio congela o tempo de um jeito que uns poucos segundos parecem durar uma eternidade. Então, com a mesma sincronia sinistra, a multidão volta a brincar, ignorando totalmente quem acabou de chegar, como se a pausa nem tivesse acontecido. É o puramente anormal fingindo ser cotidiano. E é exatamente com essa imagem surreal e super incômoda que a gente encerra a análise dessa introdução. Porque essa coreografia silenciosa daquelas centenas de crianças entrega que tem muito mais coisa rolando do que só curiosidade. Isso mostra uma mente de colmeia impulsionada por medo, vigilância ou algo muito pior escondido nas entranhas do Lar Vista Alegre. A grande provocação que fica martelando na nossa cabeça é: o que esse lugar fez com essa multidão para que eles ajam com essa frieza de máquina? Porque eles pararam todos juntos. E, o mais bizarro de tudo, porque fingiram que nunca olharam. Bom, as respostas para tudo isso estão escondidas no próximo capítulo e deixam a gente com aquele frio na barriga querendo descobrir o verdadeiro propósito dessa instituição.